Esta nova versão do Supertrend usa inteligência artificial para detectar tendências de uma forma que a antiga simplesmente não consegue. Ela não se limita a seguir o preço, ela aprende com ele. Ela analisa o mercado através de uma técnica de aprendizagem automática mais avançada, analisa dados em tempo real e ajusta-se de forma mais adequada com base no comportamento real da tendência. Esta não é a sua configuração habitual de média móvel ou linha de tendência. É mais inteligente, mais rápida e muito mais adaptável. Vou explicar-lhe como funciona, como configurá-la e como usá-la para encontrar melhores entradas e saídas. Então, vamos começar. Primeiro, abra o seu gráfico TradingView, que irei utilizar ao longo do vídeo. Irei utilizar o GPUS no intervalo de tempo de 1 hora. Pode utilizar qualquer um que desejar. Em seguida, aceda ao separador de indicadores a partir daqui. Aqui, procure por Supertrend iClustering. O que estamos a utilizar é publicado pela LuxAlgo. Adiciono ao gráfico de negociação. Agora, depois de carregá-lo, é isto que irá ver. Imediatamente, irá notar estas etiquetas de compra e venda a aparecer no gráfico de negociação. Estes são os pontos-chave onde o indicador detecta o início de uma nova tendência de alta ou de baixa. Cada etiqueta também vem com um número, que é extremamente importante. É uma classificação de confiança de 0 a 10, em que 0 significa muito fraco e 10 significa que o sinal tem alta força estatística com base na forma como o modelo de agrupamento está a interpretar os dados. Como orientação geral, 0 a 3 é considerado baixa confiança, 4 a 6 é moderado e 7 ou acima indica forte convicção no sinal. Juntamente com as etiquetas, há duas linhas às quais deve prestar atenção. A primeira é a linha de stop móvel inicial que aparece ao lado de cada sinal. Esta funciona como um nível de stop loss dinâmico que se move com o preço, basicamente, o seu primeiro nível de controle de risco. Depois, há a segunda linha, que é a MA, ou média móvel adaptativa. Ela funciona como um trailing stop de longo prazo, mas com alguma inteligência incorporada. Ela se adapta ao desempenho recente e pode ajudá-lo a permanecer em uma tendência por mais tempo ou alertá-lo quando o preço estiver enfraquecendo. Além disso, observe as cores das velas. Este indicador usa um sistema de cores gradientes para ajudar a visualizar a força da tendência. Cores mais brilhantes e saturadas sugerem um forte impulso, enquanto tons mais apagados ou opacos podem sinalizar fraqueza ou uma possível reversão. Isso torna mais fácil interpretar visualmente o contexto da tendência, especialmente se entrar um pouco tarde após o sinal inicial. Agora, se olhar para o painel no gráfico, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O indicador está, na verdade, a testar toda uma gama de configurações do Supertrend em segundo plano e a agrupá-las em clusters. O painel mostra o desempenho desses diferentes clusters. Verá estatísticas como o tamanho do cluster. Clusters maiores geralmente indicam mais fiabilidade. O valor de dispersão indica o quão compactos estão os dados nesse cluster. Uma dispersão mais baixa geralmente significa sinais mais limpos e consistentes. E a coluna de fatores mostra o fator Supertrend médio para esse grupo, que determina a distância entre o trailing stop e o preço. Fatores mais altos equivalem a stops mais flexíveis e fatores mais baixos equivalem a stops mais rígidos. Agora, vamos dar uma olhada nas configurações. Pode abrir as configurações deste indicador aqui. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. O comprimento do ATR controla a sensibilidade do indicador ao movimento dos preços. Comprimentos mais curtos reagem mais rapidamente, enquanto comprimentos mais longos suavizam o ruído. O intervalo do fator e o tamanho do passo controlam quantas configurações diferentes do Supertrend estão a ser testadas e com que precisão elas estão espaçadas. A configuração da memória de desempenho define quanto peso o sistema atribui aos dados recentes em comparação com os dados históricos. Uma memória mais alta significa uma reação mais rápida à ação atual dos preços, enquanto uma memória mais baixa suaviza as coisas com uma perspectiva de longo prazo. Depois, há a seleção de clusters, onde pode decidir se deseja sinais com base nos clusters com melhor desempenho, desempenho médio ou mesmo os piores. Dependendo do seu estilo de negociação, isso dá-lhe flexibilidade para ser mais agressivo ou mais conservador. Também encontrará opções como passos de iteração máxima e cálculo de barras históricas, que afetam a profundidade com que o indicador analisa os dados de mercado passados. Se quiser mais precisão, pode aumentar esses valores, mas tenha em mente que pode demorar um pouco mais para carregar. Muito bem, agora vamos falar sobre o uso prático.
Só porque o indicador lhe dá um sinal, mesmo que seja forte, não significa que deve entrar cegamente na negociação. É melhor combinar esses sinais com a sua própria análise do gráfico. Para uma configuração de alta, você deseja ver uma etiqueta de compra com uma pontuação de confiança de 5 ou superior. Essa é a sua primeira pista. Em seguida, verifique a ação do preço. Ele está a romper um nível de resistência. E, especialmente, se a vela de rompimento for de cor verde mais brilhante. Isso é uma confirmação. O stop loss inicial pode ser colocado logo abaixo da linha de stop móvel, e pode observar como o preço se comporta em torno da linha AMA. Se a EMA se mantiver como suporte dinâmico, é outro bom sinal de que a tendência de alta tem força. Às vezes, faz sentido esperar por uma pequena retração em direção a um desses níveis antes de entrar, especialmente se a quebra inicial parecer prolongada. Agora, para uma configuração de venda, é exatamente o oposto. Fique atento a um rótulo de venda com uma pontuação de confiança alta, idealmente 5 ou mais. Confirme se o preço está a mostrar um impulso descendente, talvez saindo de um intervalo ou falhando na resistência, ou quebrando um nível de suporte. Se o gradiente da vela mudar para vermelhos mais profundos e a linha de stop móvel se formar acima do preço, tem um caso sólido para uma negociação de venda. Mais uma vez, a linha EMA pode funcionar como uma confirmação secundária, se o preço a respeitar como resistência dinâmica, o que reforça a tendência. Se uma retração se aproximar da linha de stop ou a EMA e o preço for rejeitado novamente, essa é a sua deixa. Se vir sinais com pontuações de confiança muito baixas, como 1 ou 2, seja cauteloso. Isso geralmente sugere uma tendência fraca ou uma possível retração. Aqui está outro exemplo claro de como combinar sinais de A com confirmação de momentum. Então, aqui, obtemos uma nova etiqueta de compra do indicador Super Trend High Clustering, e a pontuação de confiança é 5, sólida o suficiente para chamar a atenção. Mas antes de entrar, verifico rapidamente o oscilador andino abaixo. Na mesma vela, a linha verde está acima das linhas vermelha e laranja, o que confirma um momentum de alta. Essa é a minha luz verde. Podemos abrir uma negociação de compra aqui. Também pode definir o stop loss abaixo da mínima oscilante, se quiser, e visar um nível de resistência-chave ou deixar que o trailing stop dinâmico guie a saída. E lembre-se, para uma configuração de venda, tudo se inverte. Quer que a linha vermelha esteja acima da linha laranja, mostrando um momentum de baixa, enquanto o supertrend dá um sinal de venda. É assim que se filtra negociações inteligentes com confirmação. Pode querer esperar que apareça um sinal mais forte ou, pelo menos, apoiá-lo com outras formas de confluência, como suporte, resistência, picos de volume ou quebras na estrutura do mercado. Tenha também em mente que mesmo um sinal com classificação elevada pode, por vezes, falhar. Nenhum indicador é perfeito. Mas quando usado em conjunto com uma análise sólida da ação do preço e o contexto do gráfico, o indicador Super Trend High Clustering torna-se uma ferramenta poderosa para negociações baseadas em tendências. Para resumir, esta ferramenta traz uma reviravolta realmente inovadora ao conceito tradicional do supertrend. Certifique-se de testar qualquer estratégia antes de colocá-la em prática e nunca arrisque dinheiro que não pode perder. Se achou esta análise útil, deixe um like ou inscreva-se para ver mais conteúdos como este. Obrigado por assistir até ao fim, vejo vocês no próximo vídeo.